Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta noite para celebrar ao Senhor e realizarmos este culto da família, quando estaremos intercedendo ao Senhor em favor das nossas famílias. Agradecemos a Deus a oportunidade que Ele nos dá de celebrar ao Senhor. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Todos que nos acompanham são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Desejamos que Deus ministre aos nossos corações aquilo que nesta noite precisamos receber dele. Através dos cânticos, hinos, leituras da sua palavra, ministração da sua palavra, que Deus fale aos nossos corações aquilo que precisamos receber, aquilo que necessitamos receber da sua presença. Que Deus realmente nos abençoe nesta noite e que tenhamos um culto precioso na sua presença e que nós, sobretudo, sejamos os adoradores que Ele está procurando. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem com integridade de coração, com sinceridade, que Ele encontre em cada um de nós esses adoradores. Que o Senhor, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Amém.
nosso introito bíblico, vamos estar lendo João, capítulo 4, de 22 a 24, e assim diz a palavra do Senhor. Vocês adoram o que não conhecem, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Vamos orar? Feche teus olhos, baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, Criador dos céus e da terra, Tu que és, ó Pai, aquele que sustenta todas as coisas. Nós queremos, ó Deus, nesse momento colocar as nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor possa encontrar em cada coração aqui verdadeiros adoradores, Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Pai de amor, continua cuidando das famílias da nossa igreja, continua cuidando da nossa igreja de um modo especial, Senhor, como tens feito até o dia de hoje. Por isso nós somos gratos, ó Deus, porque apesar das tempestades da vida, o Senhor está no nosso barco, o Senhor está conosco e o Senhor não nos deixa só. Por isso, Senhor, nós oramos a Ti, pedindo, ó Deus, e clamando que o Senhor faça com que esse momento possa passar o mais breve possível. Pai de amor, continua, ó Deus, a nos sustentar, a nos dar o pão de cada dia e recebe esse culto no Teu santo trono, pois oramos em nome de Jesus. Amém.
Neste momento de informativo, gostaríamos de destacar que as atividades presenciais da nossa igreja continuam suspensas por tempo indeterminado. Continuamos seguindo as recomendações das nossas autoridades, mas continuamos também orando ao Senhor, clamando ao nosso Deus que envie socorro, envie livramento para o nosso povo. Reservamos 3 horários de oração, 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. Você pode orar nesses ou em outros horários, mas reúna a sua família e ore a Deus. Clame ao Senhor para que envie livramento à nossa pátria, à nossa nação. Para que Deus envie cura para aqueles que estão doentes nos hospitais e também fazendo tratamento em casa. Para que Deus guarde os profissionais de saúde, para que Deus console aqueles que perderam seus entes queridos e Deus dê orientação às nossas autoridades para que tenham serenidade, sabedoria ao tomar decisões que venham contribuir para o enfrentamento dessa situação e seja para o bem do nosso povo. Gostaríamos de lembrar que o boletim da nossa igreja encontra-se disponível no formato digital, no aplicativo e no site da nossa igreja. Baixe esse arquivo e tenha acesso a informações importantes sobre a nossa igreja. Gostaríamos de lembrar que o WhatsApp da nossa secretaria está disponível para várias finalidades. Primeiramente, para compartilhar pedidos de oração. Você pode enviar os seus motivos de oração ao WhatsApp da nossa igreja, 994357778, e esses pedidos serão encaminhados para a nossa rede de intercessão. Você já faz parte da nossa rede? Se ainda não faz, envie também uma mensagem para o WhatsApp da secretaria solicitando o link de acesso. Dessa forma você poderá fazer parte desse grupo que funciona como uma lista de transmissão em que somente os administradores podem fazer as suas postagens. E tão somente temos feito postagens de oração, de motivos de oração, de situações que carecem, portanto, das nossas orações. Faça parte, portanto, da nossa rede de intercessão. Também no WhatsApp da nossa secretaria você poderá ser encaminhado para o nosso serviço de aconselhamento, para assistência emocional e espiritual. Temos uma equipe preciosa que tem se colocado à disposição para ajudar as pessoas neste tempo. Pessoas de um modo geral, membros ou não da nossa igreja, congregados ou não, crentes ou não, todos podem ter acesso a esse serviço de aconselhamento e o encaminhamento é feito tão somente através do WhatsApp da nossa secretaria. Gostaríamos também de lembrar aos irmãos que na próxima sexta-feira teremos mais uma live com o convidado. Sexta-feira que vem teremos a participação do pastor Hélio Moraes, que já foi ministro em nossa igreja. Hoje é pastor da Primeira Igreja Batista de Anápolis, em Goiás, e ele estará ministrando uma palavra muito preciosa à família da nossa igreja. Antes, entretanto, na quinta-feira, dia 4, nós teremos uma live voltada para a liderança, ministrada pelo pastor Josué Campanhã. Pastor Josué é um amigo de longa data, missionário da CEPAL, diretor da Envisionar. Envisionar é uma organização que tem se dedicado à capacitação de líderes ao redor do Brasil. Uma equipe preciosíssima que tem realmente desenvolvido um trabalho maravilhoso e pastor Josué certamente será instrumento de Deus para edificar a nossa liderança e eu convido a todos para que estejam conosco na próxima quinta-feira, dia 4, sempre no perfil da nossa igreja, @ibcapunga no Instagram. Quarta-feira, você já sabe, temos o nosso culto transmitido pelo YouTube e também pela Rádio Evangélica FM, às 8 horas da noite, após o culto, a nossa live de boa noite. Que o Senhor continue nos amparando, nos ajudando e nos sustentando com a sua graça em todo este tempo. Gostaríamos ainda, para encerrar, lembrar que as nossas devocionais diárias continuarão sendo veiculadas ao longo desta semana e você poderá acessar e compartilhar com seus amigos, parentes, pessoas do seu relacionamento, das suas redes sociais e dessa forma eles poderão também ser alcançados e abençoados por estas devocionais. Que o Senhor continue nos ajudando.
neste tempo tão desafiador e que Ele continue sustentando a nossa igreja com a sua graça e com o seu favor. É o que nós oramos e pedimos ao Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos ao Culto da Família. Para a nossa inspiração, gostaria de compartilhar o texto Faze do Teu Lar, de Leia das Chagas e Silva, com algumas adaptações. Faze do teu lar um ninho. Dá ao teu lar o calor do teu afeto, o aconchego do teu carinho e a maciez do teu cuidado. Que teu cônjuge e teus filhos sintam em seu lar o lugar de paz, de segurança e de repouso. Faze do teu lar um porto. O porto é o lugar de calma e segurança para os navegantes. Constrói com tua força espiritual um dique de proteção ao teu lar. E ainda que a tempestade ruja, as ondas açoitem e os ventos soprem sempre em sentido contrário, os teus queridos encontrarão junto a ti paz, segurança e repouso. Faze do teu lar um templo de pureza e santidade, em que Deus habite a cada momento e que esteja presente em todas as palavras, pensamentos e deliberações. Templo em que o nome de Deus seja não só invocado nas horas de dor e necessidade, mas glorificado sempre através do testemunho de vidas salvas e consagradas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a fazer do nosso lar um ninho, um porto e um templo. Amém. Gostaria de agradecer aos irmãos que nos enviaram suas fotos para que pudéssemos preparar o vídeo ao qual assistiremos a seguir.
libertastes do medo. Firmou sobre a rocha os meus pés. Não me abalarei, e eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Não há outro igual a ti, Senhor. Quero ao teu lado sempre estar, pois tu me libertastes do medo. Firmou sobre a rocha os meus pés. Tu me faz feliz, e eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempos de tribulação. Meu socorro em tempos de tribulação. Meu socorro em tempos de tribulação. Nós vamos orar neste momento e eu gostaria de pedir que, se tiver alguém ao seu lado, da sua família ou algum amigo, que você dê as mãos para juntos falarmos com Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelas famílias, Senhor Deus, da tua igreja. Obrigado, Senhor, por tudo que elas têm sido para cada um de nós, por tudo que elas representam, Senhor, para nós. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor criou a família. É um projeto teu. Muito obrigado por isso. Ajuda-nos, Senhor, a amar a nossa família, a cuidar dela todos os dias, Senhor. Ó Pai querido, te pedimos também que o Senhor esteja guardando as famílias da tua igreja, guardando a cada esposo, cada esposa, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, que todos sejam amparados e sustentados por ti. Senhor, neste tempo que vivemos com tantas adversidades, tantas dificuldades, pedimos que o Senhor envie a tua graça, a tua misericórdia sobre cada família. Cuida de cada um dentro das suas dificuldades, das suas adversidades. Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja nos sustentando em todo o tempo. Queremos, Senhor Deus, agradecer a Ti por aqueles casais que completaram ou estão completando mais um ano de vida conjugal. Queremos te agradecer, Senhor Deus, também por aqueles teus servos que completaram mais um ano de vida. Queremos, Senhor Deus, te agradecer por tantas coisas que o Senhor tem feito em nosso meio e no meio das famílias. Ó Senhor Deus, continue, Senhor Deus, conosco, continue nos direcionando em todas as coisas. Sê com teu povo, Pai, guarda, Senhor, a cada um de nós.
Nós te agradecemos e suplicamos todos os favores, em nome de Jesus. Amém. Neste momento de dedicação, gostaria de expressar a nossa gratidão a todos os irmãos que ao longo deste mês de maio renovaram a sua dedicação e a sua fidelidade ao Senhor, entregando seus dízimos e suas ofertas. Louvamos a Deus pela dedicação e pela fidelidade de tantos irmãos e encorajamos a todos os demais a fazerem o mesmo. O mês de junho, se Deus quiser, começará amanhã e nós teremos a oportunidade de expressar a nossa fidelidade ao Senhor durante todo o mês de junho, separando para o Senhor as primícias da nossa renda, as primícias de tudo aquilo que recebermos, devolvendo ao nosso Deus, crendo que Ele abençoará aquilo que ficar em nossas mãos e suprirá as necessidades das nossas famílias. O nosso Deus é o Deus que supre as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus, como Paulo afirmou em Filipenses capítulo 4, verso 19. Que nós renovemos a nossa fé, renovemos a nossa confiança nesse Deus que provê, nesse Deus que supre as nossas necessidades e continuará suprindo as necessidades das nossas famílias e da nossa igreja também. Gostaríamos de lembrar que as contas correntes da nossa igreja continuam disponíveis no Santander, Itaú, Bradesco e Caixa Econômica Federal. Você poderá encontrar os dados bancários no aplicativo e também no site da nossa igreja e assim efetuar a sua transferência bancária do dízimo, da oferta, daquilo que Deus colocar nas suas mãos e no seu coração. Um detalhe muito importante, queremos também agradecer aqueles irmãos que têm contribuído para a preparação de cestas básicas para famílias carentes da nossa igreja. Esta semana estaremos recebendo mais uma remessa de cestas básicas que foram encomendadas por causa da oferta dos nossos irmãos. E então queremos agradecer e encorajar os irmãos a continuarem contribuindo, pois dessa forma queremos abençoar famílias carentes da nossa igreja e da nossa comunidade em geral, a fim de que sejam supridas de alimento nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Que o Senhor renove no nosso coração a nossa dedicação e o nosso desejo sincero de consagrar ao Senhor tudo que somos, tudo que temos, tudo sendo colocado no seu altar para a honra e glória do seu nome e para o crescimento e expansão do seu reino. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo.
Encerrando este momento de dedicação, gostaríamos de convidá-los a orarmos ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por aquilo que Tu tens feito, ó Deus, por nós, pela maneira com que Tu tens amparado e sustentado as nossas famílias. E queremos, ó Deus, neste momento, consagrar ao Senhor nossas vidas, bens, dízimos, ofertas, tudo queremos colocar no Teu altar, para que seja, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome e expansão do Teu reino. Queremos, ó Deus, Te agradecer por todos os dízimos e ofertas que foram enviados às contas correntes da Tua igreja ao longo deste mês de maio que está encerrando hoje. Pai bendito, queremos também agora Te pedir que Tu abençoes o mês de junho. Temos um novo desafio, ó Deus, à nossa frente e clamamos ao Senhor que Tu envies provisão às famílias da Tua igreja e à Tua igreja também, suprindo, ó Deus, cada uma das nossas necessidades. Nós Te pedimos, ó Deus, renova a nossa fé e a certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas e Tu estarás conosco em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Pedimos, ó Deus, que Tu envies socorro para aqueles que estão doentes, que Tu envies provisão para aquelas famílias que estão carentes, ó Deus, neste momento. Nós Te rogamos, ó Deus, vem ao nosso encontro e dá-nos, ó Deus, o socorro que tanto precisamos, tanto carecemos de Ti. Pedimos, ó Deus, que Tu abençoes também, Senhor amado, todos aqueles que estão doentes, aqueles que estão em leitos de hospitais, aqueles que estão fazendo tratamento em casa. Ó Deus, tem misericórdia e envia cura, envia restauração, ó Deus, da saúde de cada um. Também, ó Deus, queremos Te pedir, Senhor, que Tu sejas com aqueles que perderam seus entes queridos, que Tu envies o consolo, o conforto, que somente Tu podes dar, somente Tu sabes, ó Deus, conceder. Nós Te pedimos também, ó Deus, abençoa as autoridades do nosso país para que sejam orientadas por Ti nas decisões que precisam tomar em favor do nosso povo. Abençoa os profissionais de saúde que estão na linha de frente, ó Deus, no combate a esta grande epidemia. Nós Te pedimos, Senhor, tem misericórdia deles e guarda-os de todo mal, ó Deus, inclusive os profissionais de saúde da nossa igreja. Nós Te rogamos, ó Deus, vem ao nosso encontro e dá-nos o socorro que precisamos, é o que Te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.
Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco sobre a história de Jó. O livro de Jó é um livro fantástico que nos fala sobre a vida desse homem e também da sua família. Viveu uma grande tragédia, uma situação terrível, muito difícil, com muitas perdas, e eu creio que nós temos muito que aprender com Jó. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, a partir do capítulo 1, nós leremos o seguinte. Jó 1, a partir do verso 1, nós encontramos a palavra de Deus que nos diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, portanto ele tinha 10 filhos. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo dos banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste numa cerca ou uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu escapei para trazer a notícia. Verso 17 vai dizer: enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto, bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse:
no saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, Satanás, capítulo 2, eu quero pedir agora que você vá comigo ao capítulo 2, verso 7. O verso 7 vai nos dizer que então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. O verso 13 do capítulo 2, para encerrar essa leitura, vai nos dizer que os seus amigos chegaram, sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Viam que a dor que ele sentia era muito grande. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e a aplique aos nossos corações e a realidade das nossas famílias nesta noite, segundo a sua boa vontade. Meus amados, a história de Jó é muito interessante, especialmente porque nos ensina várias lições a respeito do sofrimento humano. A questão não é se vamos ou não sofrer, se vamos ou não enfrentar problemas, se vamos ou não enfrentar desafios na nossa trajetória de vida, na nossa jornada de vida. A questão não é se a família passará ou não dificuldades. É certo que passará. A questão é como nós enfrentamos os problemas, é como reagimos a eles. E aqui encontramos um homem que reagiu de uma maneira fantástica, que dificilmente eu e você conseguiríamos reagir, com quem nós podemos aprender lições tremendas. Porque Jó reagiu ao sofrimento, enfrentou o sofrimento de uma maneira que temos muito o que aprender. Ele tem muito certamente a nos ensinar. Então a questão não é se você vai ter problemas ou não vai ter problemas, se a sua família vai enfrentar problemas ou não. Jesus prometeu que nós teríamos problemas. Essa é uma promessa que muitos de nós não gostamos de ler. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu acho que essa promessa não deve constar nas caixinhas de promessas, porque ela promete. É a palavra do Senhor que nos promete que teremos provações, que teremos aflições, que enfrentaremos desafios na vida. O verso 13 nos diz que os seus amigos, quando chegaram, passaram simplesmente 7 dias e 7 noites ao seu lado, sem conseguirem pronunciar uma palavra sequer, porque simplesmente viram que a dor era muito grande. Certamente, a maior de todas era a dor de perder os seus filhos. 10 filhos de uma vez só. Perder todos eles de uma vez só. É verdade que ele perdeu os seus bens, perdeu o seu rebanho, perdeu os seus servos. Mas a maior de todas as dores, certamente, foi perder os seus filhos. Alguém já disse que não existe dor maior do que perder um filho. Jó perdeu 10 de uma vez só. E depois disso ainda perdeu a sua saúde. Ficou sentado com um caco de barro, raspando as feridas do seu corpo, num estado deplorável. Deplorável, terrível, terrível. Os seus amigos, quando chegaram, viram que a sua dor era muito grande. Quais seriam os sinais da dor de Jó? Quais seriam os sinais da grandeza dessa dor? Vejamos
nos outros capítulos de Jó algumas referências, ainda de forma introdutória, ao tamanho da dor de Jó. Podemos falar sobre a sua tristeza extrema. Capítulo 3, verso 20, você pode abrir a sua Bíblia. Capítulo 3, verso 20 do livro de Jó vai nos dizer: por que se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado? Ele estava profundamente triste, vivendo dias de tristeza extrema. Tinha também o desejo de morrer. O versículo seguinte, no capítulo 3, verso 21, nos diz que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que dos tesouros escondidos, dos tesouros ocultos. Ele disse que estava procurando a morte porque não estava aguentando aquela dor tremenda, tão grande, tão grande. Além de ter tristeza profunda, além de ter o desejo de morrer, de estar passando ou procurando a morte para si, ele também vivia dias de perturbação do sono. As noites eram compridas e ele não conseguia dormir. Veja o que diz o capítulo 7, verso 4. Ele diz: ao deitar-me pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até amanhecer. Você já viveu uma situação dessa? De não conseguir dormir por causa do coração abatido, do coração angustiado? Jó também. Outro aspecto da sua dor, o pessimismo em relação à vida. Ele não tinha nenhuma perspectiva mais de vida. A sua visão em relação à vida era uma visão pessimista. Capítulo 14, versos 1 e 2, nos dizem o seguinte, esses versos: o ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como uma flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Ele está falando aqui da brevidade da vida, que é como uma flor que nasce e logo depois murcha. Murcha, que nos faz lembrar também de Tiago, que disse que a nossa vida é como uma neblina que sobe e logo desaparece. É como um vapor de uma chaleira que sobe e logo desaparece. Ele também tinha a sensação de desamparo. No capítulo 3, verso 26, ele vai nos dizer: não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Que tristeza! Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Também a vida lhe parecia sem sentido. No capítulo 9, verso 21, ele disse: eu sou inocente, não estimo a mim mesmo, desprezo a minha própria vida. Parece que Jó estava dizendo: não existe mais para mim razão para viver. Eu não tenho mais motivos para viver. Perdi tudo que tinha. Meus filhos já morreram. A minha mulher fica mandando eu amaldiçoar a Deus. Que perspectiva posso ter eu para a minha vida? Mas ele ainda tinha mais. Ele tinha também sinais físicos de tristeza. Capítulo 17, verso 7 nos diz: de mágoa se escureceram os meus olhos, e todos os meus membros são como a sombra. De mágoa se escureceram os meus olhos. Ele estava dizendo que, apesar da doença que ele estava enfrentando, as suas angústias e as suas tristezas estavam enfraquecendo o seu sistema imunológico, estava afetando o seu corpo, estava baixando, certamente, a sua capacidade de resistência. Normalmente achamos que a nossa dor é muito grande. Aliás, normalmente achamos que a nossa dor é a maior, que ninguém sofre como nós sofremos, que ninguém passa pelos problemas que nós passamos. Eu quero dizer a vocês que eu não conheço alguém que tenha sofrido mais do que Jó. E as suas atitudes naquela fase tão difícil da sua vida podem nos ensinar tremendas lições sobre a maneira pela qual Deus espera que nós e nossas famílias enfrentemos o sofrimento.
Eu tenho dito que esses dias de pandemia precisam nos ensinar algumas coisas. E tenho pedido a Deus que Ele nos livre de passar por esta pandemia sem absorver as lições que Ele tem para nós. Sem aprender aquilo que Ele quer nos ensinar através desse sofrimento tão grande, dessa dor tão grande que a humanidade está enfrentando. Precisamos aprender as lições. Precisamos aprender tudo aquilo que Deus tem a nos ensinar, portanto, neste tempo. Vamos aprender com Jó. Vamos aprender com Jó. Com Jó nós aprendemos que na hora da crise, nós precisamos manter a nossa integridade. Na hora da crise, mantenha a sua integridade. Volte comigo ao capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, verso 3. E o Senhor disse a Satanás, depois de tudo aquilo que havia acontecido na primeira aflição, que representava a perda dos seus filhos e de todos os seus bens. Ele ainda não tinha perdido a sua saúde. Então, no capítulo 2, verso 3, o Senhor disse a Satanás, você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo, sem causa. Ele mantém a sua integridade, ele conserva a sua integridade. A primeira prova foi perder os bens e os filhos. A segunda prova foi perder a saúde. A pandemia parece que está proporcionando essas duas perdas. A perda dos bens e a perda da saúde. Ou a perda da saúde e a perda dos bens. Há muitas pessoas perdendo a saúde e muitas pessoas perdendo o emprego, perdendo a sua condição de ganhar, portanto, condições para a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família. Alguns estão perdendo os bens, outros estão perdendo filhos, pais, amigos, a própria saúde. Manter a integridade quando tudo vai bem é uma coisa. Manter a integridade quando tudo vai mal e quando tudo vai de mal a pior é bem diferente. É bem diferente. Especialmente porque, na hora da crise, nós somos tentados a usar os problemas para justificar as nossas atitudes e as nossas reações. Eu vou repetir. Na hora da crise, nós somos tentados a usar os problemas, as dificuldades da vida, para justificar as nossas reações. Podemos dizer a Deus, Deus, eu errei. Eu fiz o que não deveria ter feito, mas também o Senhor viu como é que eu estava. Eu estava pressionado. Eu estava me sentindo dentro de uma panela de pressão. E por isso eu falei o que eu falei. Por isso eu fiz o que eu fiz. Por isso eu tomei essa atitude. Eu fiz isso, Senhor, porque também aconteceu isso, isso e isso comigo. Um erro nunca vai justificar outro erro. Nem o erro das pessoas para conosco vai justificar que erremos para com elas ou para com nós mesmos. É muito bom lembrar que o nosso cristianismo é muito mais evidenciado pelas nossas reações do que pelas nossas ações. As nossas ações podem ser pensadas, podem ser fruto da nossa reflexão, mas as nossas reações, quando pisam no nosso calo, quando chutam a nossa canela, quando puxam o tapete, ou quando simplesmente passamos por uma situação inesperada, nesses momentos é que as nossas reações fazem diferença e falam sobre nós e sobre a nossa fé e falam sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre a maneira pela qual nós vivemos o Evangelho. Como tem sido você quando você é exprimido?
quando você passa por aflições, qual tem sido a sua reação? Como você tem reagido ao sofrimento? Dentro de casa, as pessoas conseguem ficar do seu lado quando você está passando por algum problema? As pressões da vida podem colocar em xeque a nossa integridade. As pressões da vida podem colocar em xeque a nossa integridade. Depois da primeira fase do sofrimento, e que sofrimento, veja o testemunho que Deus deu a respeito de Jó. Aqui não é uma outra pessoa, senão o próprio Deus, testemunhando a respeito de Jó. Capítulo 2, verso 3, ele diz: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. O mal está indo por aqui, ele vai por ali, ele se desvia do mal. Ele teme a mim. Ele é um homem reto e íntegro. Esse foi o testemunho que o próprio Deus deu a respeito de Jó. O que é que Deus está dizendo a nosso respeito? Ele é o Deus que tudo vê. Ele é o Deus que tudo conhece. Foi esse Deus que disse a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Deus estava lembrando ali em Gênesis 17 a Abraão que ele estava vivendo na presença de Deus, que a sua vida, que as suas ações, as suas reações, inclusive dentro de casa, estavam na presença de Deus. O Senhor estava vendo tudo, estava olhando tudo. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a manter a nossa integridade, inclusive quando somos pressionados. Inclusive quando somos lançados dentro de uma panela de pressão, precisamos pedir a Deus que nos ajude a manter a nossa integridade. A mulher de Jó lhe disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Amaldiçoe a Deus e morra. Ou seja, não há mais esperança para você. Não há mais nada a fazer. Quantas pessoas esses dias de pandemia estão perdendo a esperança? E perdendo a sua integridade. De que forma devemos manter a nossa integridade? Vejamos aqui com Jó. Mantenha a sua integridade adorando a Deus. Capítulo 1, verso 20, nos diz que então Jó se levantou, depois de receber aquelas notícias terríveis, uma notícia atrás da outra. Não foi assim, um mês aconteceu uma coisa, no ano seguinte aconteceu outra, na década seguinte aconteceu outra coisa. Não, tudo no mesmo dia, tudo na mesma hora. O mensageiro chegou, logo depois chegou outro, e assim Jó perdeu tudo da noite para o dia, ou de uma hora para outra. E no verso 20 do capítulo 1, então Jó se levantou, depois de ouvir tudo aquilo, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se e adorou. Prostrou-se e adorou. O que Deus espera de mim e de você, na hora da dor, na hora da crise, na hora do sofrimento, é que o adoremos, que nos prostremos e adoremos ao Senhor, que continuemos adorando ao Senhor, a despeito de todas as situações, a despeito de todas as crises que tenhamos que enfrentar, que continuemos adorando ao Senhor. Como é difícil adorar a Deus na hora da dor, quando tudo vai de mal a pior, quando você pensa até em culpar a Deus por tudo aquilo que você está enfrentando, tudo aquilo que você está passando. É fácil pronunciar palavras diante de Deus quando tudo vai bem. Entretanto, pronunciar palavras bonitas diante do Senhor, sem a prontidão de tornar essas palavras uma realidade de vida, quando tudo vai mal,
É como oferecer a Deus sacrifícios de tolos, como diz a palavra. Deus permite o sofrimento para checar se aquilo que estamos dizendo com os nossos lábios é realidade em nossa vida. É uma realidade na nossa vida. De outra forma, a nossa adoração será vã. A nossa adoração não fará o menor sentido. Mantenha a sua integridade, adorando a Deus, prostrando-se diante do Senhor e adorando o Senhor, o seu Deus. Mantenha a sua integridade cuidando do seu falar. Cuidando do seu falar. Verso 9 vai nos dizer, então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Verso 10 nos diz, mas Jó respondeu, você fala como uma doida? Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Meus amados, como é difícil não pecar com os lábios, não é verdade? Especialmente porque os lábios hoje tomaram uma configuração diferente. Os lábios agora têm dedos. E tem famílias sendo destruídas por causa de grupos de WhatsApp, por causa de postagens no Facebook ou no Instagram. Tem famílias sendo destruídas por mensagens inconvenientes, pessoas que estão pecando não com os lábios, mas com os dedos, falando aquilo que não sabem. Falam primeiro, criticam primeiro, para depois procurar saber. Ah, foi por isso. Ah, a história não era bem assim. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa dos lábios ou dos dedos? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Muitas vezes, na hora da dor, nós abrimos a boca para pronunciar certas palavras que não deveríamos falar, das quais nos arrependeremos depois. Não podemos esquecer que daremos conta a Deus de toda palavra inútil, frívola, fútil que proferirem os nossos lábios. Mateus 12, verso 36, Jesus disse, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Uma versão antiga diz, toda palavra frívola, toda palavra fútil, que proferirem os seus lábios, que tiverem falado, inclusive falado pelas suas redes sociais, que tiverem inclusive postados nos seus grupos de WhatsApp. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Quando ele era pressionado na hora mais terrível da sua vida, mais angustiante da sua vida, tendo perdido a sua saúde, tendo perdido seus filhos, tendo perdido seus bens, ele não pecou com os seus lábios. Que lição tremenda que nós temos aqui. Não pecou com seus lábios, e hoje nós não podemos pecar nem com os lábios e nem com os dedos. Em nome de Jesus. Quando a dor é muito grande, é mais fácil lamentar, é mais fácil resmungar, é mais fácil criticar, especialmente criticar o outro. É mais fácil reclamar do que agradecer, do que louvar e bendizer. Essa é a tendência natural da vida. É mais fácil murmurar, é mais fácil reclamar. Entretanto, não é isso que Deus espera de nós. É mais fácil dizer, eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais. O povo de Israel morreu no deserto. Pereceu no deserto, a caminho da terra prometida. Não pôs os pés naquela terra da promessa, simplesmente porque murmurou de Deus, murmurou contra Deus, contra o seu servo Moisés, líder do seu povo. Salmo 95, você pode abrir a sua Bíblia, Salmo 95, versos 7 a 11. A parte B do verso 7 vai nos dizer, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá,
como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar, é um povo rebelde, eles não conhecem os meus caminhos, é um povo de cabeça dura, de dura cerviz. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Eles que disseram que não poderiam vencer os gigantes da terra prometida, eles que disseram que estavam perdidos naquele deserto, pois bem, de fato, eles não entraram na terra prometida, eles morreram no deserto. Os filhos deles, de 20 anos para baixo, é que entraram na terra prometida. Jó não pecou com seus lábios. Peça a Deus graça para você não pecar com seus lábios dentro da sua casa. Na sua conversa com a sua esposa. Na forma como você trata a sua esposa. E você, minha irmã, trata o seu esposo. Peça a Deus para ajudar você, mesmo na hora da crise, mesmo na hora da adversidade, não pecar com os seus lábios. E muito menos hoje, pecar com os dedos. Com aquilo que você escreve. Com aquilo que você escreve. Esse negócio de comunicação está tão absurdo, né? Que hoje deve ter casal deitado na mesma cama, mandando mensagem um para o outro. Um do lado do outro. Um no quarto, o outro na sala, mandando mensagem um para o outro, porque não se falam, não se comunicam. Capítulo 2, verso 13, nos diz: e nenhum dizia palavra alguma. Nenhum dos seus amigos, naquele momento inicial, dizia palavra alguma. Há momentos em que é melhor não dizer palavra alguma, é melhor ficar no silêncio, é melhor se calar, para não pecar com os lábios. Porque se proferirem os nossos lábios alguma palavra fútil, ou se digitarmos alguma palavra que não presta, nós vamos ter que prestar contas a Deus. Jesus disse: vamos ter que prestar contas ao Eterno no dia do juízo. Mantenha a sua integridade. Não use o seu sofrimento para justificar as suas palavras erradas, as suas ofensas. Não use os seus problemas para justificar o seu mau humor, para justificar o seu destempero. Em nome de Jesus, na hora da crise, mantenha a sua integridade. Segundo lugar, na hora da crise, continue confiando no Senhor, mesmo sem entender o que está acontecendo. Mesmo sem entender. Quantas vezes aprofundamos o nosso sofrimento tentando entender as coisas, tentando achar respostas para as questões que envolvem a nossa vida? Você acha que Jó estava entendendo o que estava acontecendo com ele? E nos capítulos 3 em diante, ele vai justamente expressar essa falta de entendimento, essa falta de compreensão. É possível que encontremos respostas na vida para muitas questões. Entretanto, é provável que não encontremos respostas para muitas outras questões. Existem coisas encobertas que são para Deus, as reveladas são para nós e nossos filhos. Deuteronômio já nos dizia isso. Mesmo numa situação que precisamos, nessa situação que precisamos descansar no Senhor, certos de que Ele continua no controle de todas as coisas, nem sempre vamos entender todas as coisas. E justamente por isso precisamos descansar deixando nas mãos dEle. Nas suas mãos. Jesus certa vez disse aos seus discípulos: o que eu faço vocês não entendem agora, mas vão entender depois. Muitas vezes, situações que nós vivemos em família, nós não entendemos na hora e vamos entender depois. E algumas situações, nós não entendemos na hora e nem depois. Nós não fomos chamados para entender.
Nós fomos chamados para crer, para confiar. Na hora da crise, continue crendo, continue confiando, mesmo sem entender, mesmo sem compreender o que está acontecendo com você. Terceiro lugar, na hora da crise, não se ocupe apenas consigo mesmo. Não se ocupe apenas consigo mesmo. No meio de toda aquela dor, Jó encontrou tempo para orar pelos seus amigos. Jó encontrou tempo para orar pelos seus amigos. E foi enquanto ele orava que Deus mudou o seu cativeiro, o libertou do seu cativeiro. No meio de toda aquela dor, de toda aquela situação, Jó orou pelos seus amigos. Amigos que, ao invés de aliviarem a sua dor, só fizeram aumentá-la. Procuraram, em muitos momentos, agravá-la, jogando sobre ele uma falsa culpa. Apesar disso, Jó entendeu que deveria interceder ao Senhor em favor dos seus amigos. Jó foi um intercessor. Ele intercedia continuamente, intercedia pelos seus filhos. Depois que eles completavam o ciclo de banquetes, que coisa fantástica, né? Ciclo de banquetes dos filhos. 7 homens, 3 mulheres, chamavam as meninas para irem para suas casas. Um ciclo de banquetes. Eu não sei quanto tempo levava cada banquete. Cada banquete. Se levasse um dia, era uma semana inteira de banquete. Se levasse 2 dias em cada, a casa de cada um, eram 14 dias. E assim por diante. De repente, eles passavam um mês inteiro só nos banquetes. Quando terminava o ciclo dos banquetes, Jó os santificava. Se levantava de madrugada e oferecia a Deus holocaustos, dizendo: pode ser que os meus filhos tenham blasfemado, pode ser que os meus filhos tenham feito alguma coisa errada, deixe-me interceder por eles, deixe-me clamar a Deus por eles. Jó era um intercessor. Os problemas da vida muitas vezes nos fazem ficar demasiadamente ocupados com nós mesmos, com os nossos interesses, com as nossas preocupações. Precisamos olhar para o nosso lado e perceber que há muito mais gente do que imaginamos, navegando no mesmo mar de aflição do que nos encontramos. Por isso precisamos interceder uns pelos outros, mesmo quando estivermos precisando de muita oração em nosso favor, devemos continuar orando pelos outros. Procure alguém que também esteja sofrendo e comece a orar por essa pessoa, comece a interceder por essa pessoa. Deus nos abençoa quando voltamos o nosso olhar para o outro e não focamos apenas em nós mesmos. Em quarto lugar, na hora da crise, aproveite para crescer. Aproveite para crescer. Capítulo 42, versos 2 e 6. Você pode localizar comigo? Jó 42, versos 2 e 6. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó conhecia Deus de ouvir falar. Interessante, porque ele era um homem íntegro, reto, que temia Deus, se desviava do mal, mas conhecia Deus de ouvir falar. E não de caminhar com ele, não de experimentar de fato Deus. Quantas e quantas pessoas hoje conhecem a Deus por tabela, conhecem a Deus pela experiência dos outros, pela informação que recebe dos outros. Nós precisamos conhecer a Deus pessoalmente. O nosso relacionamento com Deus é pessoal e intransferível. Intransferível. As nossas experiências com Deus sempre serão pessoais. Podemos ser abençoados com as histórias, com as experiências de vida de outras pessoas? Podemos, mas nada disso vai substituir as experiências que você terá com Deus e a sua própria família também terá com o Senhor. Essas experiências marcarão a sua família, marcarão a sua história.
ajudarão você a alicerçar a sua fé. Ajudarão você a alicerçar a sua fé e a fé dos seus filhos. Muitas vezes Deus vai usar situações adversas da vida em família, simplesmente para alicerçar a sua fé e a fé dos seus filhos, para que eles confiem em Deus plenamente. Jó disse: eu te conhecia, Deus, de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Aproveite para experimentar Deus. Na hora da crise, aproveite para experimentar Deus de uma maneira que você nunca experimentou antes. Aproveite para conhecer a Deus de uma maneira muito mais íntima e muito mais profunda do que você já conheceu até então. Cresça no seu relacionamento com Deus e não se importe com aqueles que não estão sofrendo, apesar de terem uma vida errada. Deus não permite o sofrimento apenas por consequência dos nossos pecados, ou seja, quando estamos errados. Essa foi a teologia dos amigos de Jó. Eles disseram: você está sofrendo porque você pecou. Você está sofrendo porque você fez alguma coisa errada. Examine a sua consciência, Jó. Não é possível passar por aquilo que você passou, passar por toda essa situação que você está vivendo. Você só pode ter feito alguma coisa de errado, uma coisa muito grave. Tudo que você está passando é consequência do seu pecado. É verdade que o pecado traz consequências trágicas, terríveis, mas muitas vezes passamos por provações e adversidades simplesmente pela permissão de Deus. Simplesmente pela permissão de Deus, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso aperfeiçoamento. Simplesmente assim. Jesus passou por tudo aquilo que ele passou e ele não estava errado. Isso prova que o sofrimento nem sempre será consequência dos nossos erros, das nossas falhas. Podemos sofrer também pela permissão de Deus para o nosso crescimento. Deus permitiu aquela situação na vida de Jó para que ele tivesse uma experiência profunda com Deus, para que ele pudesse dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos veem o teu amor, agora os meus olhos veem a tua salvação, agora os meus olhos veem a tua fidelidade, o teu cuidado para comigo, a tua graça que é melhor do que a vida. Agora os meus olhos veem o Senhor. Agora eu tive uma experiência autêntica, genuína com o Senhor. Eu posso falar a teu respeito não simplesmente pelas teorias que eu li a teu respeito, mas por aquilo que eu vivi, pela minha própria experiência com Deus. Aproveite a oportunidade de dor, de sofrimento, para lançar mão dos recursos que Deus coloca à sua disposição, para ajudá-lo a transpor esse momento e a crescer na hora da dor ou através da dor. Em quinto lugar, na hora da crise, lembre-se que é o Senhor quem pode mudar a sua sorte. Capítulo 42, versos 10 a 13. Jó 42, de 10 a 13. A palavra de Deus nos diz que Deus livrou Jó do seu cativeiro. Deus mudou o estado de coisas que aquele homem estava vivendo completamente. O seu estado de vida, sua condição de vida simplesmente melhorou ao dobro. Ele passou a ter o dobro de tudo aquilo que ele tinha antes. O dobro. Porque Deus o libertou daquele cativeiro de sofrimento. Veja comigo, Jó 42, versos 10 em diante. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Não quando ele estava orando por si, mas quando ele estava orando pelos seus amigos, Deus restaurou a sua sorte. E o Senhor lhe deu o dobro do que ele tinha antes.
Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele, e cada um lhe deu um dinheiro e um anel de ouro. Parece que eles fizeram uma vaquinha ali, né? O Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter o dobro. 14.000 ovelhas, ele tinha antes 7.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, ele tinha 500, e 1.000 jumentas. Teve também outros 7 filhos e 3 filhas. Que história tremenda! Que história tremenda! Esse é o Deus maravilhoso que nos ama e que nos ajuda a enfrentar a crise e que nos ajuda a enfrentar a adversidade. Deus mudou a sorte de Jó. Essa é uma expressão que encontramos muitas vezes no Antigo Testamento. E mudar a sorte significa mudar a vida, ou restaurar a vida. Restaurar a vida. Mudar a sorte não significa transformar você num sortudo, fazendo você ganhar um monte de coisas num abrir e piscar de olhos. Mas significa, sim, restaurar a vida. Só Deus pode fazer isso. Ele é o único que pode mudar a sua sorte. Só Deus pode mudar a sua vida, pode mudar o rumo da sua vida. Só Deus pode lhe dar uma nova perspectiva de vida, apesar do sofrimento, apesar da adversidade. Isso me faz lembrar de Jesus chegando a Betânia, 4 dias depois da morte de Lázaro, pedindo a Marta para levá-lo até o sepulcro, e Jesus disse: Marta, tirem a pedra. Eu disse: não, Senhor, tirar a pedra não, já está cheirando mal, já está em estado de decomposição, não faz sentido tirar a pedra, já cheira mal. Lembre-se que Deus age na nossa limitação humana. Deus age na nossa limitação humana. Você acha que os seus problemas não têm mais jeito? Você acha que não há mais solução para você? Você acha que não há mais esperança para você? Você acha, por exemplo, que a sua família não tem mais jeito, a sua família já está cheirando mal, já está se decompondo, que o seu casamento já acabou? Deixe Deus agir. Ele mudou a sorte de Jó, ele pode mudar a sua vida também, pode mudar a sua família também. Creia nisso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, porque Deus nos surpreende com a sua graça, com o seu amor. Diz o texto no verso 12, Jó 42, verso 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Deus quer fazer isso com você, deixe-o fazer isso com você e com a sua família, em nome de Jesus. Na hora da crise, mantenha a sua integridade, adorando ao Senhor e tomando cuidado com os seus lábios, cuidando do seu falar. Na hora da crise, continue confiando no Senhor, mesmo sem entender o que está acontecendo. Descanse no Senhor. Na hora da crise, aproveite a oportunidade de crescimento. Não se ocupe apenas consigo mesmo e deixe-o mudar a sua sorte. Deixe-o mudar a sua história. Deixe Deus escrever novas páginas na história da sua vida e da sua família. Ele quer fazer isso. E ele tem poder para fazer isso. Foi Deus quem tornou o último estado de Jó melhor do que o primeiro. E ele quer fazer esta obra na sua vida também. Ele quer fazer com que essa nova fase da sua vida, do seu casamento, que pode recomeçar hoje, agora, seja muito melhor do que tudo que você já viveu até aqui. Creia nele. Esse Deus é Deus de milagres. E tem todo o poder nas suas mãos. Dependa dele. Confie nele. E deixe esse Deus maravilhoso agir.
esse Deus que sustentou Jó, esse Deus que o amparou com a sua graça e restituiu a ele muito mais do que ele tinha antes, esse Deus é o nosso Deus. E ele está à disposição da sua família também. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado por esta lição tão preciosa. Quantas coisas nós temos a aprender com Jó. Muito obrigado, ó Deus, por este exemplo de vida. Nós te pedimos, ó Deus, da mesma forma nestes dias de pandemia, ajuda-nos, ó Deus, a aprender tudo aquilo que tu tens a nos ensinar. Tudo aquilo que tu queres, ó Deus, ministrar aos nossos corações. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, ajuda-nos para que na hora da crise, na hora da adversidade, mantenhamos a nossa integridade e não venhamos a justificar qualquer desvio de conduta por causa dos problemas que estamos enfrentando. Mas que nos mantenhamos firmes, vivendo uma vida reta contigo e com os nossos familiares. Pedimos a Deus, ajuda-nos também a continuar crendo, a continuar confiando, mesmo sem entender o que está acontecendo. Que nós possamos continuar depositando a nossa fé inteiramente no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, também, Senhor, a tirar proveito do sofrimento para o nosso crescimento, para que não venhamos a te conhecer de ouvir falar, para que não venhamos a te conhecer simplesmente por aquilo que as pessoas nos contam a teu respeito, mas que possamos te conhecer pela nossa própria experiência. E assim, ó Deus, confirmar pela nossa própria experiência que tu és o Senhor das nossas vidas, tu és o Senhor da nossa família também. Ó Senhor amado, ajuda-nos. Restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida. Restaura, Pai, casamentos que estão sendo desfeitos, famílias que estão se desintegrando. Tem misericórdia. Famílias que estão se desintegrando, ó Deus, que estão se perdendo, ó Deus, estão se desfazendo. Restaura, Deus. Faz esta obra para a honra e glória do teu nome. Tu és Deus que tem todo o poder. Tu fizeste essa obra tremenda na vida de Jó e tu tens poder para fazer esta obra ainda hoje. Então faz, ó Deus, para a glória e para a honra do teu nome, pois é no nome de Jesus que nós oramos e suplicamos essas bênçãos ao Senhor. Amém e amém. Que Deus continue nos ajudando e nos abençoando, abençoando especialmente as nossas famílias, neste tempo e sempre. Amém.
antes de encerrar o nosso culto, gostaríamos de dar a oportunidade a você para tomar uma decisão diante de Deus. Nós sabemos que o que muda a nossa vida não são as mensagens que nós ouvimos, mas as decisões que tomamos. E por isso eu gostaria de encorajar você a tomar uma decisão. A decisão de confiar nesse Deus maravilhoso, que certamente fará toda a diferença na sua vida. Porque há uma grande diferença entre sofrer com Deus e sofrer sem Deus. Jó sofreu com Deus e por isso teve melhores condições de enfrentar todo o seu sofrimento. Eu quero encorajar você a colocar a sua fé neste Deus que enviou o seu Filho, que foi homem de dores e que soube o que era padecer. E Jesus Cristo veio a este mundo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo para estar junto conosco e para nos ajudar a enfrentar as nossas fraquezas, os nossos problemas, as nossas adversidades. Então eu quero encorajar você a tomar uma decisão agora, diante do Senhor. Feche os seus olhos neste instante, volte os seus pensamentos para Deus e acompanhe-me nesta oração. Repita comigo a seguinte oração. Deus bendito, reconheço que sou pecador e que Tu és o meu Salvador pessoal. Por isso, pela fé, entrego a minha vida a Ti e confio no Senhor como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, eu peço e suplico essas bênçãos. Amém e amém. Se você orou assim, eu quero convidar você também a acompanhar-me nesta oração, neste momento. Pai Celeste, contempla todos aqueles que fizeram esta oração comigo, ó Deus, pela internet ou pela rádio. Pedimos, ó Deus, que Tu seles essas decisões em seus corações e que Tu tenhas misericórdia, dando-lhes, ó Deus, a bênção de uma nova caminhada contigo daqui para frente, para que cada um permaneça firme no propósito de seguir Jesus e viver com Jesus e com Jesus enfrentar esta pandemia, enfrentar, ó Deus, esses dias tão difíceis que estamos vivendo e caminhar, ó Deus, na certeza de que um dia estaremos contigo para sempre no céu, um dia estaremos para sempre contigo na eternidade. Portanto, ó Deus, sela essas decisões em seus corações. Escreve, ó Deus, esses nomes no livro da vida, com esta caneta cuja tinta é o sangue do Cordeiro. Faz, ó Deus, esta grande obra em nosso meio, para a honra e para a glória do Teu santo e excelso nome, pois é no nome de Jesus que oramos e pedimos. Amém e amém. Se você tomou essa decisão, por favor, envie uma mensagem para o WhatsApp da nossa secretaria, 994357778, falando sobre a sua decisão. Você também será encaminhado para a nossa equipe, que estará entrando em contato com você e ajudando nesse início de nova caminhada na presença do Senhor. Deus quer ajudar você e nós também queremos colaborar com você nesta nova fase da sua vida. Envie, portanto, uma mensagem para o WhatsApp da nossa secretaria relatando a sua decisão. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você se reconciliou com Jesus por estar afastado da igreja e dos caminhos do Senhor, hoje você resolveu voltar para Cristo, envie, portanto, uma mensagem com o relato da sua decisão e nós estaremos orando e nos colocando à disposição para acompanhar você nesta nova trajetória na sua vida. Agora sim, encerrando o nosso culto desta noite, queremos agradecer a participação de todos aqueles que estiveram conosco pela Rádio Evangélica FM e também pela internet, desejando que Deus abençoe rica e abundantemente as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanharam nesta noite, que o Senhor conceda a todas as famílias uma semana de muitas bênçãos, uma semana de paz, uma semana de vitórias na presença do Senhor. Portanto, encerraremos o nosso culto neste instante, lembrando que após o nosso culto teremos a nossa live de boa noite no Instagram. Quarta-feira teremos o nosso culto de quarta-feira às 8 horas, transmitido pelo YouTube e pela Rádio Evangélica FM. Quinta e sexta-feira teremos lives
Quinta-feira com o pastor Josué Campanhã, diretor da Envisionária e missionário da CEPAL. E sexta-feira com o pastor Hélio Moraes, pastor da Primeira Igreja Batista de Anápolis, em Goiás. Que Deus continue abençoando você, abençoando a sua família. Vamos orar. Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam abundantes sobre a Igreja Batista Capunga, sobre as suas congregações, sobre todos aqueles que nos acompanharam nesta noite, sobre todo o povo de Deus espalhado por todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus o abençoe ao longo de toda esta semana e sempre. Amém.